Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Big to Pat Podcast. Hoje temos connosco um convidado muito especial, Ricardo Lobo, nascido no Brasil, atualmente a viver em Portugal, surfista, shaper. Muito obrigada, Ricardo, por ter aceito o nosso convite e por estar aqui connosco hoje. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos assim uma rubrica que costumamos perguntar, e quando mesmo nos nossos episódios sozinhas, falar um bocadinho do nosso surf nos últimos tempos. E já tivemos aqui, acabámos agora de comentar que tem sido difícil, mas queríamos perguntar se tem surfado nos últimos dias, se tem havido algum surf, como é que isso tem sido? Olha, domingo eu fiz um surf maravilhoso com o Bruno e com o Carita, com o Tran também, o Guilherme. Eu caí primeiro na Caparica ali, quando a maré encheu, e fiz um dia maravilhoso. Eu estive na Fonte da Teira domingo também de manhã. Eu quase fui para lá, mas me falaram que estava Kraus, mas estava Estava bom, muita né? gente. Eu fui Os logo fundos de estão manhã. bons lá. Sim, ainda por cima eu tive uma ruptura de ligamentos, então estive super parada imenso tempo e foi o primeiro dia que voltei assim mais a sério, então soube super bem. Bom. Que bom, mas foi demais. Dia de sol, né? Aham, A gente estava teve muito 60 bom. dias de chuva aqui, pô, Não 60 parava. foi Pareceram um uns dia 300 dias. espetacular. A Madalena é que teve. Eu estive na neve, voltei da neve domingo, portanto não surfei ainda. Surfei no Sri Lanka. A Pois última é, vez isso que eu estava a pensar, não surfaste como assim? A última vez Mas que que surfei foi no agenda Sri Lanka. boa, hein? A Sri Lanka. Tem um choque térmico, né? Sri Lanka com a neve. Sim, fui para o Sri Lanka, depois fui para a neve e agora vou para o Brasil amanhã. Para Pipa. Bacana. Pra Pipa, Praia da Pipa. Sim, fiquei Boa, legal. Pronto, aqui a nível de surf para mim o último foi no Sri Lanka, foi espetacular e agora aqui em Portugal ontem não deu, hoje também não deu e amanhã para Pipa, também espero voltar. Onde é que o Ricardo costuma surfar mais cá em Portugal? Olha, eu surfo muito perto da minha casa, que é um lugar que eu fico sozinho, assim. Mas eu surfo em qualquer lugar, assim. Eu não acho legal ficar num lugar só e achando que é local daquele lugar. Eu não tenho essa cultura, entendeu? Sim, é boa ir variando também, porque nos constrói mais como surfistas. O surf é dinâmico, né? Tem que ser sempre diferente, né? E em Lisboa temos a vantagem de 20 minutos estamos em qualquer lado, não é? Pois é, eu tô pensando em me mudar para Lisboa. Mas mesmo em Cascais tem o guincho, de repente está na linha, no instante está na costa também. É a Praia Grande, eu surfo muito na Praia Grande também, porque eu tô bem ali abaixo da Serra de Sintra, então é só pegar aquela serrinha lá e tá na Praia Grande. Sim, aquilo no verão também, quando está assim mar muito pequeno, é quase os únicos sítios em que dá para surfar aqui à Flávia. Eu adoro a Praia Grande no verão. lindo. Eu ainda não acostumei muito com aquela praia. Eu adoro. Ok, então, Ricardo, aqui para começarmos e para quem ainda não conhece o Ricardo nem o seu trabalho, nós gostávamos de pedir que nos falasse um bocadinho sobre si, onde nasceu, como é que foi o seu primeiro contacto com uma prancha de surf e todo o percurso desde surfista, de forma global, até aquilo que faz hoje. Bom, vamos lá. Eu nasci no Rio de Janeiro, sob o signo de Gêmeos, né? Aí você já viu. Eu também sou gêmeos. Ah, é? Não somos flor que se chama. Nós somos confusos, né? Nós somos assim, para todos os lados, né? Então, eu acho que eu não entendo muito de signo, mas eu acho que eu sou o típico geminiano, né? Mas, enfim, eu nasci no Rio de Janeiro e eu comecei a pegar onda porque o meu irmão mais velho, Rodrigo, ele pegava onda. E eu comecei aos 11 anos, que naquela época era muito cedo, né? Eu estou falando de anos 80, assim, anos 70, aliás, no final da década de 70. E uma vez ele chamou os amigos dele para ver um vídeo de surf, que na época era Super 8, né? E aí eu fiquei encantado com aquilo, e o meu irmão, muito esperto, ele queria vender a prancha velha dele e ganhar uma nova do meu pai. E aí eu vi naquilo ali uma oportunidade, fiquei encantado com o vídeo que eu vi deles e da prancha. E aí eu falei que queria a prancha, ele ganhou uma nova, e na época era uma single fin. E aí eu acho que foi um amor assim à primeira vista. E eu comecei com 11 anos de idade, que na época era o único da escola que... Naquela época não se começava como hoje, né? O surf era completamente diferente. E comecei assim, através do meu irmão.
E aí já comecei de uma forma muito intensa e acho que aos 14 anos eu já comecei a competir mais ou Mas menos, é isso que eu né? ia perguntar, porque entretanto teve mesmo em competições e. Sim, eu competi, acho que com 13, com 14 anos, já competia chamava categoria Mirim, Sim. né? Depois na Júnior. E o Brasil saiu de uma ditadura militar na época e começou, o surf explodiu, né? Assim, às vezes, eu estava até conversando com o Saka, com o Thiago Pires, e falei que Portugal vive um atraso saudável, né? Porque vocês estão vivendo o que nós vivemos lá atrás de uma forma extremamente saudável, e ele concordou até. Na década de 80, o surf no Brasil explodiu, eram muitas empresas, patrocínio, campeonato, e eu vivi de uma forma muito intensa isso tudo. Então eu competi muito, na época era separado categoria amadora e profissional, e às vezes a categoria amadora era até mais valorizada do que a profissional, então tinha muito campeonato. Então, eu acho que eu competi dos 13 aos 20 anos. Uhum. E quando eu virei profissional, eu fiquei só um ano. A minha carreira como surfista profissional foi muito pequena, porque eu me vi ali, o que a gente chama quando o cara está estourado. Entendeu? Eu olhei e falei, cara, eu não vou conseguir vingar aqui, entendeu? Porque era muito difícil, eu acho que ainda é, né? Uhum. Assim, você vê que são poucos surfistas que realmente conseguem ganhar dinheiro com aquilo, né? Tem muitos que vivem de ilusão, não sei o quê. Claro. Manter isso sustentável também a longo prazo. Todos Exatamente. os níveis. E aí os meus amigos que treinavam junto comigo foram abandonando, falaram, não vou ganhar dinheiro com isso aqui, eu vou sair fora. E o seu irmão alguma vez competiu? O meu irmão, ele não gostava de competir. O meu irmão tinha um talento para jogar futebol, assim, extraordinário, que meu pai não aceitou na época, não sei o quê. E depois que ele me viu competindo, ele começou a competir, mas ele não gostava muito. Competia uma época que todo mundo competia no Brasil naquela difícil. época. Mas aí, quando eu cheguei aos 20, 21 anos, eu falei, cara, eu não vou conseguir emplacar uma carreira nisso. Uhum. E aí o meu pai falou, olha, se você entrar para a faculdade de Direito, eu pago. Aí eu falei, cara, eu preciso dar um rumo na minha vida. Yeah. E aí comecei a estudar e passei para a faculdade de Direito. E aí larguei o surf competição. Ok. Já vamos a essa parte da Faculdade de Direito, porque nós ficámos a saber que também foi advogado. Sim, Mas antes disso, também soubemos que vendia fatos de banho e coisas em lojas de surf para ganhar dinheiro para ir a surf trips e a competições. sim. Também houve aí mais coisas. Muita coisa, muita coisa. Eu Era acho que eu muito transitei por todos os setores que você pode imaginar, como bom geminiano, né? Quando fica parado. Exatamente. Sim, sim. Estou a par. Quando eu era amadora e corria os campeonatos, eu conheci um cara chamado Vitor Vasconcelos, que era um shaper, assim, que tinha uma mentalidade muito à frente do tempo dele. E eu fazia prancha com Pedro Bataclinha e fui fazer com o Vitor Vasconcelos, e eles se juntaram. Mas nessa idade, mesmo antes dos 20? Cara, isso com 14, 15 anos. Isso não pode ser, então. Eu estudava num colégio e eu era praticamente o primeiro a pegar a onda, era de uma certa forma precoce ali. Uhum. E eles começaram a fazer uns calções, não sei, board shorts, assim, Sim. não sei, calção que se fala em Portugal, né? sim. Bermuda, não sei o quê. Cara, e eu vendia bermuda pro colégio inteiro. Uau. Eu ia lá na casa do Vitor Vasconcelos, pegava as bermudas, levava, e no dia seguinte trazia o dinheiro. Uhum. E o Vitor falou, nossa, toma mais. E a gente já tinha uma rede de vendedores, Era o né? dealer dos calções. Que era o Colégio Santo Inácio, e aí depois eu mudei para o Colégio Princesa Isabel, e aí um amigo meu do Colégio Santo Inácio ficava e eu vendia assim. E isso me ajudava a bancar. Claro. Entendeu? Os campeonatos, não sei o quê, porque o meu pai sempre foi meio contra, e meu pai era um cara muito conservador. E isso acontecia, entendeu? Na época o Brasil vivia um boom do surf, assim, inacreditável.
E aí eu fiz isso durante muitos anos, até depois eu fui, tinha bons patrocínios também. Uhum. E aí depois até o dia que eu fui estudar direito, saí um pouco da história. Então, mas foi nessa altura, mesmo na adolescência, que começou a ligação a criar pranchas? Ou foi só depois mais Não, tarde? na verdade, eu fazia prancha com o Pedro Bataclin e o Vitor, né? O Vitor Vasconcelos. Uhum. E dentro dessa marca que chamava Vic Stick, na época o Brasil vivia assim, tinham várias escuderias de fábricas de prancha muito fortes. Uhum. E houve assim, eles eram da Barra da Tijuca e nós éramos da Zona Sul. Zona Sul do Rio de Janeiro, a gente está falando de Ipanema, Copacabana, sim. Leblon. Nós já estivemos lá. Saudades. Então, nós que éramos na Zona Sul, ficamos insatisfeitos, achando que na época a Hot Stick estava dando muito apoio para os caras da Barra da Tijuca. E aí quer dizer, eu era mais novo da turma, né? Na verdade, o Ricardo Martins, que é o Joca Seco e o Luiz Ferreira fundaram uma marca na Zona Sul chamada Hidrojets. Eu acho que a Hidrojets é o meu DNA, é dali que eu saí. Uhum. Tudo começa na Hidrojets, que era uma marca de prancha que tinha na Zona Sul, Também lembro sobre isso. que a gente que meio que foi fundada por eles. Na época, o Ricardo Martins era surfista profissional, ele é mais velho que eu, e ele não era shaper. Mas aí a gente começou a fazer as nossas próprias pranchas. Uau. E aí o Ricardo começou a shapear ali. Mas faziam as pranchas para usarem depois vocês próprios nos campeonatos? E... Isso, exatamente. Quer dizer, eu não fazia. Por exemplo, eu tinha o quê? 14 anos, o Ricardo devia ter 18. Ok. O Joca, o Hennek. O Hennek competia junto comigo, era mais novo. Esses caras estão até hoje, né, na Wetworks. Mas, enfim, ali era meio que a minha família. A minha família foi a Hidrojets. E dali saiu o Ricardo e o Joca e o Hennek como shaper. Sim. O Luiz Ferreira virou procurador e tem vários outros, assim, tentando resumir. E ali eu fiquei durante quase que todo esse tempo de competição como alguém da Hidrojets. Ali fui criado, viajava, tudo pela Hidrojets. Né? Eles, pois. Daí veio o meu contato com o Ricardo Martins. Ok. A gente é amigo de infância. Porque entretanto também teve uma própria marca sua de pranchas, ou não? Aí vem mais tarde. Né? E durante o processo, desculpa, Sim, voltando atrás, durante o processo que entrou na Faculdade de Direito e que pelo meio disso tudo foi advogado, Sim. Onde é que ficou a parte do shaping nessa altura? Deu para conciliar? Não deu? Continuou? Olha só, né? Eu sou um shaper novo, tá? Né? A verdade é a seguinte, eu sou um shaper português, eu não era shaper no Brasil. Sim. Não era mesmo, era só, ia só tendo aquele contato. Quem era o shaper era o Ricardo Martins. Ok. Eu fazia prancha com o Ricardo Martins, com o Joca, com o Hennek. Mas no meu grupo tinha tantos shapers que eu não me tornei shaper. Pois. Então, assim, eu fui trabalhar com o direito, né? E eu fiquei vários anos, trabalhei em alguns escritórios de advocacia grandes, porque eu precisava de grana, entendeu? Acho que eu nunca gostei muito. Eu gostava de estudar o direito, mas o direito na prática, eu sinceramente nunca gostei. Exercer como advogado, sinceramente, eu nunca gostei. Mas eu precisava, né? Nós ficámos muito surpreendidas quando descobrimos essa parte. Eu não estava nada à espera, porque entretanto, sei lá, eu pelo menos olhava para si e pensava que pronto, eu sempre tinha tido esta ligação ao surf e tinha sido sempre a vida, sabe? E depois eu olho para mim, porque eu sou médica, então de repente penso, isto é giro, pronto, nem toda a gente que está super, super ligada ao surf teve um percurso muito linear de ser surfista profissional ou ser shaper, pronto, podem passar por outras áreas e então senti ali uma ligação e achei super engraçado. Eu acho que, cara, essa é a minha história, entendeu? Eu precisava de grana, eu precisava de algo que fosse mais sólido, então eu fui para o direito. Meu pai era advogado também, e aí eu acabei indo para o direito e foi ótimo, assim, as coisas que eu aprendi.
Mas eu não gostava. A real é que eu não gostava daquela vida, não me identificava com aquilo. E aí, a um certo momento, eu falei, cara, eu não estou feliz aqui. E tinha um amigo meu que tinha uma fábrica de capa de pranchas e de equipamentos de surf. É- Como é que é? Shop, né? Shop. A gente chama de strap, lash, shop. Sim, sim, o shopping. E deck, essas coisas. Ele tinha de capa, não sei o quê. E aí eu saí da advocacia, que eu não aguentava mais aquilo, e fui ser sócio dele nessa fábrica, que na época se chamava Travel, que é viagem, né? E como advogado, eu fiz uma pesquisa no INPI e falou, cara, você não tem essa marca. Ele se registrou na classe errada. Ela pertence ao Alpargatas. Então já serviu para alguma coisa. Não, já serviu para Era uma milhões nova de coisas. empresa. Serviu para milhões de coisas. E aí a gente decidiu, a gente tinha uma fita que escrita, a gente decidiu mudar a marca para Veltra, que é a inversão das sílabas. Ok. E aí a gente fazia uma fita que estava escrito Veltra, 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 que de longe você lia Tremble. Entendeu? E aí a marca mudou para Veltra, que era um nome meio estranho, mas assim. Sim. Provavelmente Travel também já estava registado, não é? E não dava para ser. Já estava aí. Aí não dava para ser Treble, não dava. A Alpargatas é uma empresa super forte no Brasil e ela detinha a marca naquela classe. E aí a gente começou a produzir a Veltra e a gente cresceu muito mesmo, muito mesmo. Eu cheguei a fazer... Eu tinha uma fábrica de capa de prancha, assim, que a gente fabricava uma quantidade muito boa, exportava para vários países. Eu tinha uma equipe de surf aqui na Itália, é incrível, né? E eu peguei onda na Itália também, foi uma experiência. Em que zona? Eu peguei onda em San Marinello, fica próximo a Ostia, ali perto de Roma. Ok. Subi um pouco. Essa zona às vezes tem uma onda. Tem. Mas não é muito consistente, pois não? Aquela... Não, o swell dura 2 dias. Pois assim, é isso. Mas é bem legal. É assim, tipo Sesimbra, às vezes dá. Exatamente. Aí depois esse meu sócio saiu e entrou um outro sócio. E eu segui durante, acho que a Veltra durou um pouco mais do que 15 anos. Ela durou bastante tempo. Cara, mas no Brasil é muito difícil. O Brasil é uma desigualdade social enorme e a economia Claro. ela é bipolar, né? E eu acho que 15 anos para uma empresa no Brasil é bastante coisa, entendeu? Então, E já trazia aí uma experiência dos board shorts nas já trazia, Já tinha aí a experiência de consciente. é o geminiano maluco, né? O geminiano maluco. É uma junção. Mas aí teve uma certa... a gente ganhava muita grana no verão e perdia no inverno. Pois. Ela era muito sazonal. É um bocado o clássico dos negócios de surf, não é? Essa Exatamente. sazonalidade. E teve, assim, por exemplo, quando tinha Copa do Mundo, o Brasil inteiro parava e eu tinha um prejuízo enorme. Pois. E teve uma hora que eu já não aguentava mais. Eu peguei simplesmente, tinha minhas costureiras e falei, olha, eu vou parar por aqui. Uhum. E deixei a fábrica para o meu sócio, para minhas costureiras. E as pessoas no mercado achavam que eu ainda era sócio, mas eu não era mais, porque tinha um vizinho meu que era dono de uma construtora, uma incorporadora que se fala. E aí eu pedi emprego para ele, era um finlandês lá, que tinha muito dinheiro, não sei o quê. E aí eu falei, olha, eu sou advogado, não sei o que, eu tinha carteira da ordem no bolso e tenho uma noção comercial. Ele, vem trabalhar comigo. E aí eu fui para o mercado imobiliário. Essa parte não encontramos. Essa parte não encontramos, não. Essa é nova. Que bom. E aí eu fui para a advocacia imobiliária. Ok. E aí acabei tirando o que no Brasil chama de Cresce. E aí eu abri uma imobiliária com esse cara também, com esse gajo, né? Que se fala. E aí foi muito bom financeiramente para mim. O Brasil viveu assim um boom imobiliário e isso foi muito bom para mim, né? E eu fiquei muitos anos trabalhando e o Paulo tocando a Veltra. E aí até que um dia o Paulo falou, porra, não aguento mais também. O que eu faço com isso aqui? Eu falei, cara, dá para as costureiras.
Se a gente tirar as máquinas, elas vão, né? E eram pessoas, ainda são pessoas maravilhosas, e elas ficaram com a fábrica Pronto. para elas, né? E aí eu fiquei muitos anos nisso, e foi isso que me trouxe a Portugal. Ok, então e depois como é que chegou então a Portugal? Eu cheguei a Portugal porque eu trabalhava, aí eu saí dessa construtora, dessa incorporadora, e comecei a angariar em terrenos para outras construtoras fazerem prédios, essas coisas. E o Brasil viveu um boom imobiliário, e chegou um certo momento que eu estava sempre em contato com engenheiros, arquitetos e economistas. Então, assim, por exemplo, eu fazia lançamentos imobiliários na região de Jacarepaguá, que é perto da Barra da Tijuca, lá, que no ato do lançamento a gente vendia 80%. E aí começou a vender 30%. E aí os caras vão olhar, a casa vai cair. Entendeu? Isso aqui vai pro brejo. Não, quer dizer, vai pro brejo, não é? Vai Por água abaixo. vai por água abaixo. Vai por água abaixo. E nessa eu vim visitar um amigo meu aqui, que mora aqui em Cascais, que é filho de portugueses, que também era da Hidrojets, que o apelido dele é Fiapo. E eu vim visitar ele aqui quando Em que ano é que isso foi? 2012, talvez, Ok. 2013, por aí. E eu falei, nossa, cara. E quando eu vi os preços dos imóveis, eu falei, cara, mas isso é muito barato. Aqui? Era muito barato. Era muito barato. Eu falei, Era. A gente está falando de 2013. Sim, Uhum. sim. E os imóveis pertenciam aos bancos. Entendeu? Então, quando você trabalha nesse meio e você percebe que os imóveis pertencem a banco, porque o banco não gosta de imóvel, o banco gosta de dinheiro. Né? Então, eles querem se livrar dos imóveis. E aí eu percebi que havia uma oportunidade aqui, em termos de imóveis. Aí eu falei, cara, eu vou vender, a casa vai cair no Brasil, eu vou ficar numa situação difícil. Então, se eu me mudar para Portugal, eu vendo tudo que eu tenho no Brasil, compro tudo em Portugal, porque lá está muito barato. E eu achei um lugar fantástico, altas ondas, não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu vou fazer esse movimento. E fiz. Uau. Entendeu? Aí eu estava trabalhando aqui, e aí eu comecei a me interessar. Assim, é uma coisa muito louca como começou. Né? Eu acho que a minha, assim, eu sempre tive contato com o Ricardo, com o Joca e com o Hennek, mas eu nunca pensei em virar shaper porque eu tinha tudo na mão deles. Pois. E eu tinha todos os conceitos na minha cabeça. Eu sabia tudo que eu queria, não sei o quê, mas eu não precisava, porque eles já eram. E aqui eu não conseguia muito ter pranchas boas. Entendeu? Eu estava sempre insatisfeito com as pranchas que eu fazia aqui. O Ricardo estava lá no Brasil na época, e não sei o quê. E aí eu comecei a fazer prancha com um cara chamado Nick Uricchio, que é da Semente. Sim. E esse cara é incrível. Uma pessoa, um shaper incrível, uma pessoa incrível. E teve uma hora que ele abriu o computador, ele nem sabe disso, né? Ele vai ver isso aqui, ele vai ficar chocado. Vamos ver se ele vai ver isso. Mas aí ele abriu o computador, e é um cara com uma cabeça muito aberta, porque ele criou um modelo chamado Bondo. E eu fiz uma prancha com ele, desse modelo Bondo, e eu liguei para ele e falei, pô, Nick, adorei a prancha, mas eu acho que tinha que ter um pouco mais de curva no tail. Aí ele falou, pô, mas eu tenho um surfista aqui chamado Goni que falou a mesma coisa, que é um cara que Goni Zubizarreta, que é um surfista espetacular lá da equipe dele, que é espanhol, o basco, né? E aí eu comecei a ter um relacionamento legal com ele, eu comecei a encomendar a prancha, eu gostava muito das pranchas dele. E aí comecei a encomendar a prancha com ele direto, e numa dessas ele sentou comigo na frente do computador. E aí ele começou a construir a prancha comigo porque ele gosta dos rails mais box. O Nick gosta. E eu gosto dos rails mais deitados, que é uma coisa que vem lá do Ricardo também.
E aí eu sempre falava, Nick, eu não gosto desses James box, faz deitado. E lógico, vamos fazer aqui, fazia na minha frente. Então quando eu vi ele fazendo isso, na frente do computador, eu falei, caraca, que apaixonado pelo sistema e pela aquela forma com que você altera as coisas e etc e tal. E aí comecei a estudar aquilo. Baixei o sistema e comecei a estudar o sistema. É aquele 3D Shape, não é? Exatamente. Eu me apaixonei por aquilo e comecei a estudar aquilo. E aí começava a fazia as pranchas com o Nick e tive altas pranchas desse cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu comecei a me interessar nisso, entendeu? E fazer as pranchas para mim. E eu ia tendo, todas as pranchas eram mágicas, porque eu comecei a entender do processo e lidar com um shaper que me ouvia. E aí comecei a ter várias pranchas mágicas. O Ricardo tinha as duas vertentes, não é? Porque fazia e depois testava e Exatamente. e dava para... E aí eu falei, comecei a me apaixonar por aquilo. Aí falei, cara, eu vou fazer minhas pranchas. Entendeu? Coitado, o Nick vai ouvir isso, vai ficar, né? E aí eu descobri um cara que fazia um curso de shaper na Ilha da Madeira, que é o Billy, né? Eu me considero como shaper um filho do Billy. Aí eu liguei para esse cara e falei, olha, eu quero aprender a shapear. Você, não, vem aqui para a Ilha da Madeira, não sei o quê. E aí eu e o Batista, que é um fotógrafo, a gente foi para a Ilha da Madeira, se hospedou na casa do Billy. Uau! E o Billy me ensinou a shapear. E, cara, eu fico emocionado porque o Billy faleceu agora. Ele faleceu ano passado. Eu não consigo mais ir para a Ilha da Madeira. E ele me ensinou tudo, entendeu? É um cara que foi um surfista de onda grande de Portugal. Ele foi responsável por vários campeonatos. Ele fez muita coisa pelo surf português. Uma pessoa fantástica, entendeu? Então, assim, eu depois que ele faleceu, eu comecei a conhecer até os amigos dele, a história dele, não sei o quê. E eu fui algumas vezes para a Ilha da Madeira, surfei com ele lá, que é um lugar lindo, né? E foi ele que me ensinou. E aí, mas ele não sabia, ele não mexia no computador. Ele fazia muito engraçado. por desenhos? O Billy é um cara roots, um cara puro, entendeu? Ele fazia na plane, na coisa, não sei o quê. Mas ele não tinha, ou seja, ele tinha um protótipo feito antes, né, em desenhos, e pegava só num bloco de fome e começava ali a... Exatamente. Ele não, na Ilha da Madeira não tem máquina de corte, entendeu? Então o Billy fazia com a plana, fazia na forma antiga. Uau! E ele ia meio que fazendo por instinto, media, não sei o quê, e aí eu tenho até uma prancha feita por mim e por ele, que eu guardo assim, Que lindo! né, como um tesouro. E aí teve uma hora que ele falou, pô, cara, agora você vai me ensinar o sistema. Só que aí ele faleceu. Mas assim, eu falei, não, eu vou te ensinar esse negócio agora. E na época eu comecei a fazer prancha lá no Cartachana, que é na SPO. E aí eles têm lá na SPO, tem a SPO e a Fórmula 1. E eu pegava os blocos do Cartachana e levava para o Billy shapear para outras pessoas. Porque na Ilha da Madeira é tudo difícil de conseguir. Claro, sim. E aí numa dessas eu fiquei de ensinar para ele o sistema, né? Mas infelizmente ele faleceu com um câncer assim fulminante. Mas enfim, eu sou um dos filhos do Billy, que continuo por aí. E vários outros que devem ter por aí, entendeu? Então, assim, na verdade, eu como shaper, eu nasci em Portugal. O meu lado shaper nasceu em Portugal. E não tem tanto tempo assim, entendeu? Mas eu acho que... Este curso com o Billy foi em que ano? Olha, eu não lembro. Eu sou péssimo com dados. Mas há 10 anos? Há menos de 10 anos? Acho que há menos, né? Há menos de 10 anos. Ok. Eu moro em Portugal há 12, 13 anos. Mas, Deve ter sido uns 7 anos atrás, mais ou menos. E assim, eu sempre me liguei muito nos conceitos
e muito no sistema, né? Eu acho que uma prancha de surf mudou completamente do que era antes e o que era hoje, entendeu? E o Billy era um cara super roots, né? Mas assim, eu acho que não existe mais você fazer uma prancha na planta, só se for por uma filosofia, Sim. entendeu? Sim. E uma das coisas que o Ricardo se apaixonou depois também foi precisamente pelo programa, não foi? Que estava a contar há Foi pouco. foi pelo programa e as possibilidades que o programa traz, entendeu? Que é aquilo tudo que eu falei aquele dia, que é você tem um universo matemático, você tem toda a hidrodinâmica, você tem todo o universo pessoal, e eu acho que ali no programa é que está o raciocínio da prancha, entendeu? No finish, você tem que fazer o menos possível. Se você fizer um bom design, um bom corte, você vai dar o finish, você vai fazer o menos possível, entendeu? Tudo mudou muito, entendeu? Então, a minha paixão é por projetar uma prancha, depois levar para a água e ver como ela vai funcionar no meu pé ou no pé de outro surfista. Assim. Sim. E eu acho que isso está muito mais no programa do que no finish. É lógico que em finish é importante, mas a laminação também é importante, tudo é importante. Mas assim, eu acho que o programa é incrível. E como é que depois começou, depois da formação com o Billy, como é que o Ricardo depois começou a juntar estes dois universos e a criar as suas próprias pranchas enquanto novo shaper? Pois é, aí eu comecei a fazer a minha marca, né? Aí como eu adorava pegar onda na Cresmina, no Arriba, e ali é cheio de faróis. Tem o farol da guia, tem o farol do Cabo Raso, tem um outro farol, e depois ainda tem o farol daquele cabo que fica ali no Sintra, Cabo da Roca. Cabo da Roca. E eu sempre fascinei. E eu moro ali até hoje, né? Na época eu morava ali, aí eu falei, pô, vou fazer o nome da marca, vai ser Guia. Porque eu moro aqui, vai ser Guia, vou botar o nome da marca Guia. Aí eu fui registrar e aí não passou. Claro, já vi, é o problema de todas as empresas. Tinha o Golf da Guia, não deixou eu registrar a marca Guia. Aí um amigo meu, que é fotógrafo lá da Jax, da Califórnia, que é designer, não sei o que, ele falou, porra, bota um H aí. Aí virou a marca Guia, G-H-I-A. Ok. E aí a gente conseguiu o registro. Então eu comecei a fabricar as minhas próprias pranchas, Guia. E o símbolo é um farolzinho, entendeu? E começou até a vender legal. O Xenicão vendeu várias, foi um grande parceiro, ainda é. E começou a vender bem. E isso chamou a atenção do Ricardo. E aí o Ricardo veio para cá, olhou as pranchas, não sei o quê. Aí eu falei, pô, Ricardo, vamos fazer umas pranchas, a sua marca tá morrendo aí, não sei o quê. Cara, eu acho que o atual licenciado não tá trabalhando como deveria. E aí ele ficou de pensar e um belo dia chegou aqui a esposa do Ricardo, o Ricardo e a esposa dele falou, a gente veio aqui falar de negócio, não sei o quê, e eles me contrataram. Entendeu? Assim que começou a história, eu estava com a minha marca. E aceitou o convite para ser o representante da RM. Sim, exatamente. Eu até falei, o meu discurso foi, olha, tem o construtor e o incorporador. Exato. Eu, quando trabalhava no Brasil, eu trabalhava numa incorporadora, ela contratava o construtor. Mas o incorporador, ele contrata o construtor, ele faz o marketing, ele contrata a imobiliária, não sei o quê. Ele precisa fomentar o negócio, entendeu? E eu sempre falei para o Ricardo, Ricardo, existem excelentes fábricas em Portugal. Eu acho que as pranchas portuguesas não devem nada a nenhuma prancha do mundo. Tem muita gente aqui capacitada. Aí eu falei, Ricardo, eu vou fabricar junto com uma dessas fábricas boas, mas é preciso a gente incorporar essa marca. Claro. Entendeu? E aí a esposa do Ricardo também concordou, que eu acho que ela é sócia, lá o filho do Ricardo hoje em dia é sócio, e eles resolveram me contratar, e aí eu comecei realmente a incorporar a marca, não só a fabricar, como a fazer algum marketing,
a ter uma equipezinha e a ter um comercial. E até está a correr bem, não é? Sim, está a correr bem, está a correr bem. Por acaso, no outro dia, já há imensos meses, estava eu em Carcavelos a preparar-me para entrar e depois houve um senhor assim já mais experiente, olha para a minha prancha e diz: Hey, a Ricardo Martins, fixe. Já não vi uma destas há algum tempo. Na verdade, eu acho que o grande mérito é do próprio Ricardo, porque na década de 90 e 2000, o Ricardo teve, assim, com o Vitor Ribas, e a história da marca é incrível, assim. E até o Andy Irons ia para o Brasil encomendar prancha com o Ricardo. E ele vinha para Portugal e fazia prancha, umas 70 pranchas, na época da Planos. E isso praticamente para todos os surfistas profissionais. Então, quando você pega essa malta mais velha, todos já tiveram uma RM mágica. Pois. E isso facilitou, entendeu? Sim. Porque esse pessoal mais velho fala para o mais novo: ó, essa marca aí você tem que respeitar. Entendeu? Já Tem tive credibilidade, tem exatamente. Eu, na altura, quando estava. Pronto, antes de me terem roubado a minha e, portanto, ter sido mesmo obrigada a ter esta sem opção, quando andava assim um bocado a sondar, eu até falei com uns amigos, mas que estão ali mais nos 30, 40, portanto, não é essa malta já mais tipo nos 50, 60 que de facto conhece. Aham. Assim, pá, não conheço isso muito bem, não sei o que eu. Estive a procurar e de facto parece-me bom, pronto. Então, até teve essa graça. Agora dizer isso, porque percebe-se que existe um gap de geração em que há ali uma idade que não contactou com... Exatamente, que é esse hiato, né, que tem Sim. entre as vindas do Ricardo para cá e depois ele parou de vir, entendeu? E também a frequência dos surfistas no WT, ele teve. E eu acho que nenhuma marca no mundo teve, se você pegar o Wetworks, que são os 3, eu acho que eles foram os que mais colocaram surfistas no WT no mundo. Acho que nem a Almeric chega a esse número. A Almeric tem os títulos do Kelly, do Tom Curren, mas assim, eu acho que a marca que mais colocou surfistas no WT, acho que foi a Wetworks. E é incrível hoje, assim, ver que, por exemplo, o surfista número 1 da Channel Island, da Almeric, ele foi criado dentro da RM, né? O João Chianca surfou 7 anos de RM. Ele foi todo balizado. E eu conheço o trabalho do Ricardo, obviamente, né? Claro. O Ricardo prende as pranchas dos caras. Os caras não gostam, mas falam: não, vai lá que você vai ter mais drive com ela, não sei o quê. E aí, quando ele chegou no WT, ele foi contratado pela Almeric. Mas, assim, se você for olhar aonde ele foi criado dentro da RM. O Caibelli, o Adriano de Souza, o próprio Saca. O Saca é diferente, né? Esses tiveram muitos anos, mas o Saca teve uns momentos de RM. O Frederico Moraes teve uns momentos também de TRM, né? Tanto que eu sou amigo do pai dele, e o pai dele, pô, Ricardo, não sei o quê, entendeu? Então, assim, é uma marca que tem uma história muito grande dentro do WT, entendeu? Mas o WT é uma guerra cultural, e nós somos brasileiros, entendeu? Então existe muita coisa aí nessa história. Eu acho que, por exemplo, não sei como explicar isso, mas na década de 80 e de 90, nós brasileiros não tínhamos muito espaço no circuito mundial. Era completamente dominado pela Austrália, pelos Estados Unidos e pela África do Sul. A terceira potência era a África do Sul. Martin Potter, Shaw Thompson, etc. e tal. Mike Burness. E naquela época a gente falava assim: caramba, a gente nunca vai chegar lá. Entendeu? Mas ao mesmo tempo a gente tinha potencial para isso. E com o passar dos tempos começou a vir aquele projeto que era envolvendo o Fábio Gouveia e o Flávio Padaratz, e o Brasil começou a invadir o que a gente chama que não era uma festa nossa, era uma festa anglo-saxã. E
E o Brasil foi invadindo, até o que vocês veem como brasileiro Sim, histórico. a devorar tudo. Até devorar tudo. Literalmente. Uma Só grande que, potência agora. assim, na minha opinião, quando você fala de prancha de surf, eles conseguiram, de certa forma, através da WSL, de uma coisa um pouco mais tácita, se proteger, entendeu? Então, até os próprios surfistas profissionais brasileiros, eles acabam se rendendo a marcas, acho que mais americanas do que australianas, né? Sim. E eu acho que culturalmente é muito difícil combater isso. Então você tem umas 5, 6 marcas americanas e 2 australianas que fazem parte dessa festa. E que é muito difícil a RM entrar nisso. Até foi convidada para o Esteban Dark. Muitas vezes a gente forma surfistas que, quando chegam lá na porta, tem alguém que chega ali e fala: olha, com essa marca aqui você não sabe, você tem que fazer parte mais da. Sim. É muito Sim, há fácil. muita pressão. É muito fácil você plantar uma paranoia na cabeça de um surfista profissional. Isso é a coisa mais fácil que tem. Lá está também, era o que estava a dizer. Eles são É um muito meio vulneráveis. Sim, é bem difícil de ganhar dinheiro, de vingar, portanto Exatamente. é fácil também dar. E É uma área onde há muita competição. E há os tubarões das grandes marcas, não é? eu acho que é uma guerra cultural, entendeu? É muito difícil de ser. Mas eu acredito que, assim como foi com os surfistas, que no futuro pode ser também com as pranchas, entendeu? Ricardo, entrando agora no universo do shape e começando aqui de uma forma assim muito simples, para quem não percebe nada do assunto, por onde é que começa o processo de criar uma prancha de raiz? Isso eu vou falar novamente naqueles 3 universos, né? Eu acho que uma prancha de surf é um horizonte matemático, né? Se você vê o programa, você vai ver que aquilo ali é pura matemática, né? Então você tem, no programa você tem 0, 3, 6, 18 e 24 do tail e 0, 3, 6, 28 do nose também. Então aquilo, cada ponto da prancha de surf é um número, entendeu? E como assim dizer? Se você pega uma prancha com 19,5, 2,5 de espessura, 6 pés com 30 litros, vamos uma prancha super comercial, você, na verdade, mesmo tendo tanta informação, você tem ali, eu acho, tem um número infinito de pranchas. Porque você pode colocar o nose mais largo, o tail mais estreito, você pode colocar a borda mais em pé, a borda mais deitada, você pode compensar cada ponto, e você, mesmo sabendo da espessura, da largura e do volume, você pode ter infinitas pranchas. Podemos ter 3 pranchas, umas ao lado das outras, todas com aparentemente parecem iguais, mas depois têm mini diferenças. Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma matemática que funciona por eliminação. Então, quando a gente cria um modelo, a gente está criando um modelo para certas condições de mar e para certas condições de surfista, entendeu? Principalmente quando você coloca uma área de peito, precisa de mais remada, tem menos experiência. Quando você coloca ela muito estreita na frente, é mais um surfista pro, enfim. Então, eu acho que dentro desse universo matemático é ainda um universo de eliminação. Aí depois vem a hidrodinâmica também, né? Que é inevitável, a prancha anda na água, né? Dá-se aéreo, mas a prancha no fundo anda na água. E isso é uma coisa assim, muito óbvia, que a gente não se liga no dia a dia, porque quando você vê a água passar sobre uma superfície, se essa superfície for reta, é velocidade. Se essa superfície estiver em curva, a água vai passar mais lentamente. Então, quando você tem uma superfície em curva, você vai ter mais mobilidade. Quando você tiver uma superfície mais reta, você vai ter mais velocidade. Então, é muito simples. Se você fizer uma prancha com o rocker, né, com a curva de fundo reto, com a curva de outline reto, com tudo reto,
você vai ter uma prancha muito veloz. Só que você não vai conseguir virar a prancha, vai achar a prancha horrível. Se você fizer uma prancha com muita curva de outline, muita curva de rocker, muita curva de tudo, você vai ter uma prancha que você vai virar ela, mas ela não anda. Não tem velocidade, né? Estou assim falando de uma forma exagerada. Então, o que é uma prancha dentro do horizonte da hidrodinâmica? A prancha é uma combinação de elementos, entendeu? Você vai pegar... Porque, assim, aonde você ganha, você perde. Se você ganha velocidade, você perde mobilidade. Se você bota mobilidade, você perde velocidade. Então, em alguns momentos, você tem que ter consciência de que você vai botar mobilidade, perder velocidade, e aí você vai compensar num outro momento, numa outra característica da prancha, que você vai ganhar mobilidade e velocidade. Então, Então, por exemplo, quando você coloca uma prancha com um rocker muito alto, muito a curva de fundo muito acentuada, você vai colocar a mobilidade na prancha. E aí você tem que compensar no fundo dela, colocando os concaves, você tem que compensar ela de alguma forma. Ou então você vai entregar ela para um surfista profissional que já imprime muita velocidade. Então, você tem que ter consciência que você não vai ganhar, sempre. Você vai ganhar e você vai perder, e você vai ter que aprender a lidar com aquilo para você construir um modelo de prancha, entendeu? Então, essa é a parte da hidrodinâmica. E aí a gente vai separando os modelos conforme o tamanho de onda ou para que surfista que ela vai, que aí a gente fala no horizonte do surfista. Né? Porque assim, a matemática é uma ciência exata. Né? Você vai ali, assim, muitas vezes eu converso com o Diogo, o cara pensa tanto, não sei o que lá. Entendeu? A hidrodinâmica é uma ciência exata, você vai compensando. Agora, quando chega no ser humano, vai tudo por terra. Tudo vai por terra. Aí você entra até um pouco no lado psicológico do cara. Entendeu? Porque se você fosse uma onda, né, e você tivesse... Vamos supor que a gente é uma onda. Olha essa viagem de maluco. Quando tá um surfista em cima de uma prancha, a onda não tá vendo que aquele surfista pesa 70 quilos e a prancha, os dois estão juntos. Então, por exemplo, a gente tem casos de um surfista que encomendou uma prancha, a gente usou o mesmo bloco, o mesmo arquivo, procurou laminar tudo igual. Já é difícil ela sair igual. Mas esse cara pode ter perdido 1 quilo, 2 quilos, ou ele pode estar mais forte, ele foi mais ao ginásio. Então ele vai dizer que a prancha é diferente, mas na verdade quem mudou foi ele. Entendeu? Então, assim, quando a gente entra num horizonte humano, num universo humano, aí entra uma complexidade de coisas. Muitas vezes eu já fiz pranchas e entreguei assim, falei, eu tenho certeza que essa prancha não vai funcionar para esse cara. Entendeu? Mas assim, ele gosta daquilo. Ele acredita naquilo, é aquilo que ele quer fazer. Agora estou a pensar se pensou isso a fazer as Não, nossas. eu tentei evitar de todo jeito. Claro. Entendeu? E no universo do surfista, entre esta parte mais objetiva, por exemplo, de ganhar 1 quilo ou perder 1 quilo, e no evento o Ricardo também deu o exemplo, às vezes é a mesma parte psicológica da pessoa estar a ter um dia mau. Também tem essa fase, épocas, né? Todas as pessoas têm fases na vida que elas estão super bem, que elas estão super mal. Aí eu citei o exemplo do vento, né? E da Tania, não sei o quê. Então, assim, se você até está bem com a sua esposa, não sei o quê, ou com a sua vida parte profissional, isso tudo vai influenciar, entendeu? Então, são 3 universos. E eu acho isso fascinante, entendeu? Porque é tudo muito complexo. Assim, a grande lição que eu aprendi com isso é nunca seja tão taxativo. Não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Não, isso pode ser que sim, pode ser que não. Depende de imensa coisa. Há coisas exatamente. E muita coisa que não se controla. Não se controla, exatamente. Então você vai assim, eliminando coisas, você vai sendo extremamente tolerante com esses 3 universos e tenta fazer o seu melhor. E muitas vezes depende muito da linha que o surfista quer fazer. Entendeu? Ele quer fazer uma linha mais surfista profissional, ou ele quer fazer uma linha mais fluida, ele é um cara mais soul, assim, ou ele quer uma coisa mais radical. E você tem que, né,
Quando eu falo que eu já fiz prancha, eu falo, puta, eu acho que isso não vai funcionar para esse cara, mas é o que ele quer, entendeu? É porque talvez ele esteja fazendo uma prancha para onde ele quer chegar. Ele quer fazer a linha do WT, entendeu? Então, a gente faz, entendeu? E aí, às vezes chega, às vezes não, volta, fala, pô, isso agora Pois. é extremamente complexo. Então, vamos imaginar que alguém nos está a ouvir que nunca fez uma prancha personalizada, que surfa sempre com pranchas que foi comprando e que tem aqui esta ideia ou este interesse de um dia vir a fazer uma prancha personalizada. Como é que começa o processo? A pessoa chega ao pé do Ricardo e diz, eu gostava de fazer uma prancha. E depois? Pois é, aí assim, eu procuro conhecer e pegar o maior número de informações dele. Há quanto tempo ele pega a onda, como ele pega a onda, pô, manda um videozinho teu, ou então me explica como você pega a onda, me dá teu peso, me dá tua altura, qual prancha que você está surfando, e aí eu vou entrar naquele universo de eliminar, entendeu? Eu vou eliminando vários modelos da EM, até encaixar ele no modelo correto. Quando eu encaixar ele no modelo correto, eu vou procurar entender que se ele tem a remada boa, se ele não tem, se ele perde velocidade em 3 manobras, não sei o que, para realmente construir a prancha que ele quer. Entendeu? Eu acho que é uma... Ele nunca vai imaginar isso, mas é um processo de eliminação, não é um processo de construção. Eu vou eliminando, até chegar lá. Até ter o protótipo no computador, no programa. Exatamente. Por exemplo, se ele precisa de remada, de estabilidade, eu vou jogar ele para uma bolachinha. Se ele é um cara... se ele é um surfista profissional que compete, que não sei o quê, já vai para uma eletro. Se ele, às vezes, assim, o volume também, ele não diz respeito só ao peso do surfista, ele diz respeito à idade também. Um cara de 50 e poucos anos, ele não tem o mesmo tônus muscular do que um cara de 25, entendeu? Então, assim, ele precisa de mais remada. Ah, mas ele é magro e leve, mas não interessa. Então, assim, quanto mais informações eu conseguir extrair dele, entender quem ele é e para que ele quer, como ele quer se divertir com aquilo, mais eu vou conseguir chegar lá, entendeu? Eu acho que esse é o processo. E depois envia o modelo do computador. Eu lembro-me que quando foi, não sei se contigo também foi, mas quando foi a minha, o Ricardo enviou-me aquele vídeo em que mostrou... Sim, a mim também. O modelo. Eu achei imensa piada porque eu não conhecia o programa. Tipo, foi como se eu estivesse a ver a minha prancha. Mas eu não faço aquilo, eu só faço pro Diogo. Enjoy. Eu não faço aquilo normalmente. Entendeu? Então tivemos aqui um privilégiozinho. Um insight. O Diogo gostou daquela ideia, a gente combinou e aí eu faço aquele vídeo. Eu acho que isso é giro, até porque como ele tem uma espécie de um clube de surf, mesmo as pessoas, acho que faz parte da aprendizagem também estarem familiarizados com envolvidas. Exato. Mas isso também, além de ser uma coisa que eu e Diogo fomos fazendo com o tempo, assim, eu não acredito que a prancha seja uma imposição minha. A maioria dos shapers eu acho que acreditam, entendeu? Não, deixa comigo que eu vou fazer. Eu acho que, por exemplo, se eu for fazer uma prancha para vocês, eu acho que a prancha está entre eu e vocês, entendeu? Eu tenho que extrair, tenho que saber o que vocês querem e eu acho legal trazer vocês para o processo. Tanto que eu apresento o vídeo e falo, se você quiser mudar, eu mudo. Você tem que ser responsável também. Claro. Entendeu? Eu não quero que a prancha seja uma imposição nunca. E o mais curioso de tudo é assim, eu ver que surfistas comuns como vocês, que têm outras profissões também, se interessam por isso e alguns surfistas profissionais não. Entendeu? Isso me choca. Entendeu? Mas, enfim, às vezes, miúdos, por exemplo, eles não estão nem aí. Também tem uma idade, são mais imaturos, é diferente. Também é normal. Se calhar com o crescimento também começa... Mas assim, eu acho legal porque o Nick Urikio me fez participar do processo. E eu comecei a ter pranchas incríveis. O Ricardo sempre me fez participar dos processos, quando eu fazia no Brasil. E aí eu comecei
me conhecer melhor e saber que tipo de prancha que eu deveria usar, entendeu? Às vezes teve umas que não deu certo, eu corrigi, entendeu? No meu caso, eu estava um bocado a leste de tudo, na verdade, porque pronto, não percebia nada. Eu só dizia, Diogo, por favor, eu sei que tu vais perceber bem a minha dinâmica. Depois acho que até queriam pôr mais pequeno, não sei o que. Eu dizia, vejam lá que eu também quero apanhar ondas, não quero estar aqui a sofrer a apanhar ondas. Sim, para quem está a ouvir e não sabe quem é que é o Diogo é o exato. fundador Diogo da Enjoy. da Enjoy, Ele que dá os treinos e ajudou em todo o processo. E eu acho que foi uma vantagem enorme ter o shaper, ter o surfista e ter o treinador que consegue falar a mesma linguagem com o shaper, de termos que nós não percebemos, que agora já percebemos e que agora melhor. já não percebemos, e fazer quase que essa tradução de Sim, conceitos. acho que é uma dinâmica super, tipo um triângulo super interessante, ter o treinador, o shaper e o surfista. Às vezes são diferenças tão mínimas, mas depois fazem diferença na confiança com que estamos. Faz, cara. E quando você vai pra praia e você consegue pegar as ondas, né, e curtir, e aqui, cara, um dia, quando você vai se dar a mão, você merda, Eu por acaso, cara. eu até comentava, eu quando comecei a surfar com esta prancha, eu não surfo há muito tempo e roubaram uma que eu tinha, que era uma torque, portanto uma prancha daquelas de venda comercial normais. E eu dizia, eu com esta prancha tem muito menos litragem, é mais pequena, eu consigo apanhar ondas muito mais facilmente, encaixo muito mais facilmente no mar. Foi super. Pronto. A bolachinha é incrível, porque ela tem muita área de outline, mas ao mesmo tempo ela é performance. Sim. Né? Então, assim, ela atende muita gente da turma do Diogo. Até eu mesmo uso muitas vezes. Pois sim, eu também sinto que o meu surf mudou desde que eu acho mudei que de prancha. é super user-friendly. E não há nada como ter um material adequado ao nível do surfista, não é? Você se diverte É uma muito luta, mais. é uma luta que não dá como ganhar. Entre o surfista e o material, se o material não estiver adequado, não há como ganhar essa luta, não é? Não há como, você não vai se divertir tanto. E eu acho que existe muita, pelo menos em surfistas que começam a surfar mais tarde, se nós temos essa visão, porque começámos as duas a surfar há muito pouco tempo, há muita uma pressão de ego, de querer evoluir na prancha muito rápido, de querer passar muito rápido para uma prancha muito pequena, ou com pouca litragem, enfim, acho que isso vem um bocado... Cara, isso é muito engraçado, porque às vezes a gente o Diogo cria o grupo, né? Aí eu falo, mando no privado, porra, Diogo, essa prancha não vai funcionar para esse cara. Aí falou, caraca, Master, ele me chama de Master. Mas ele não tá querendo, aí a gente vai dobrando. A litragem Não, a minha era ao contrário. Era de género, pode ter não sei quantos litros. Não, façam mais, por favor. Eu acho que há muito essa pressão da pessoa querer evoluir muito rápido no material. Eu passei por isso e acho que foi o que mais me atrasou no surf, foi eu ter uma prancha que não estava adequada ao meu nível, que era muito pequena, que tinha muito pouca litragem e que eu não me divertia. Eu saía da água frustrada. Eu cheguei a um ponto em que era o inverso, que estava com demasiado medo de diminuir a prancha e eu ia para os treinos com o Diogo e ele punha-me com pranchas dele. Eu só pensava, Diogo, eu quero a minha mid, eu também. Duas perspectivas não, mas assim não evoluís nada. Não, porque houve uma altura que eu estava com essa e depois percebi que com aquilo, safava-me bem, estava tudo bem. Depois ele queria que eu diminuísse e eu achava sempre que não estava preparada para diminuir nada. E pronto. Sabe que eu acho que existe em cada um de nós, e eu me incluo total nessa, tá? O surfista que a gente é e o surfista que a gente quer ser. E existe uma diferença nisso. E a gente lidar com isso é complicado, porque uns são mais empolgados nessa situação, outros não. Porque o surfista que a gente quer ser, às vezes a gente faz uma prancha para o surfista que a gente quer ser e não serve para o surfista que nós somos. Claro. Entendeu? Então, assim... E, ao mesmo tempo, é muito delicado da minha parte chegar e impor uma prancha. Olha, eu acho que essa aqui é melhor para você. E, de repente, eu estou cortando os sonhos daquele gajo, né? De chegar lá, daquele cara que quer ser... Ele quer fazer uma linha mais WT e ele quer fazer o base top, ele quer fazer as coisas curtas. E aí acaba fazendo uma prancha performance demais que ele não está preparado para usar ela. Vai demorar para ele chegar nela. E ele vai perder vários mares em que ele vai ter
uma prancha que tenha mais sustentação na onda. Então, assim, isso é um conflito eterno. Mas tem que ser um equilíbrio entre o surfista que a pessoa quer ser e o surfista que a pessoa é, porque se ficar no surfista que a pessoa é, também vai estar a bloquear um bocado o progresso, não é? Mas se for demasiado à frente também. Exatamente. Exatamente. Então, só assim, muito resumidamente, eu pronto, sou médica, portanto gosto de ter os termos assim muito direitinhos. Se tivesse que resumir a anatomia de uma prancha, anatomicamente, como é que a prancha é? Anatomicamente? Tipo aí... Nossa, agora o senhor me surpreendeu. Anatomia de uma prancha? As partes da prancha, tipo os rails... Eu acho que assim, saindo um pouco da anatomia da medicina e um pouco para dos automóveis, eu acho que o rocker, né, que é a curva de fundo da prancha, junto do fundo é o chassi da prancha, entendeu? Eu acho que a combinação do rocker com os concaves e flats e V-bottoms que a prancha tem, ali você tem o chassi da prancha, mas que não é suficiente. Eu acho que uma prancha de surf é algo muito mais fascinante que um carro, entendeu? Assim, na sua construção. Porque também o outline tem tudo a ver. Então, assim, é difícil responder a sua pergunta, porque tudo importa. Eu me ligo muito no rocker da prancha, entendeu? Que é aquela curva de fundo, assim, quando você olha a prancha de perfil. Eu me ligo muito nisso, combinado ao fundo. Hoje em dia os fundos são muito parecidos, né? É o single que vira double, e o rocker ele vai falar muito dessa mobilidade. Então, se você coloca muito rocker, você tem que colocar mais double. Então, tem muita prancha mais larga, mais retrô, que hoje em dia se usa esse fundo, que é o V-bottom com double, né? Mas não são pranchas performance para WT. São pranchas mais largas, etc. A sua bolachinha não tem isso, ela é mais performance. Mas assim, nas pranchas de performance são muito single para double, concave com double dentro. É todo mundo, então. E há uma parte das pranchas que eu, pronto, quando estávamos a preparar este episódio, nas nossas pesquisas, eu deparei-me com uma parte que eu não fazia ideia, isto era super burro da minha parte, mas que eu não fazia ideia que era importante e que influenciava, que é o stringer, que é basicamente aquela linha do meio. Como é que isso é realmente muito importante? Como é que influencia? Olha, é aquela coisa da hidrodinâmica, que você ganha e você perde. Na verdade, o primeiro objetivo do stringer é que a prancha não parta. Porque o stringer vem da época das pranchas de poliuretano, de PU. Se você fizer uma prancha de PU sem stringer, com uma laminação em poliéster, ela vai partir. É aquilo ali que mantém a prancha para ela não partir. Ela até parte, né? Mas com mais dificuldade. Se você tirar aquilo, já era. Já na construção EPS epóxi, aí você tem com stringer e sem stringer. Exato, é que eu vejo muitas epóxi que muitas vezes não têm o stringer. Sim, não tem o stringer, porque já é uma nova construção. Às vezes você bota o stringer de carbono. Ou como a EM faz muito, ela põe a Carbon Flex, que é carbono em cima e epóxi embaixo. Mas aquele carbono sustenta. Então é preciso você ter algum elemento que vai deixar ela não tão vulnerável para partir ao meio, entendeu? E você vai medir isso com o flex da prancha também. Porque o flex da prancha é importante para a performance. Por isso que existem hoje EPS, carbono, carbon flex, existem milhões de construções e evoluíram muito. Mas quando você pega um surfista profissional numa onda um pouco maior, esse cara tem que estar de PU, na minha opinião. Entendeu? Até o Ítalo Ferreira vai de epóxi. Mas na minha opinião, ele deveria ir de PU. Mas assim, é só uma opinião. Mas porque a prancha é mais resistente? Certo, né? É porque a prancha é mais resistente? Não, porque eu acho que os surfistas, no nível desses caras, quando estão de PU, eles têm muito mais drive, entendeu? Eles ficam com o surf mais forte, mais compacto. Mas isso é uma opinião, não é uma verdade absoluta. Tanto que ele vai em Margaret River de epóxi, pelo que eu vi. Ele vai no Havaí de epóxi.
Mas vai. Eu acho que não deveria, mas ele vai dar certo, né? Eu vejo isso. Ai, parece que há imenso uma competição entre PU e epóxi hoje em dia. Sempre vai existir, assim, e eu acho que são opiniões, não são verdades absolutas. Nem a minha opinião não está longe de ser uma verdade, mas, assim, eu acho que um surfista profissional, eu também sou um cara de outra geração. Sim. Por exemplo, John vai de PU, entendeu? Eu acho que o PU vai dar mais drive, na minha opinião. Ok. Ricardo, estamos quase a terminar. Temos aqui algumas últimas perguntas para fazer. Aquelas perguntas de resposta assim mais curta. E a primeira pergunta que nós temos é: então, surfar para sempre de short, mid ou longboard? Eu acho que é uma shortboard com mais área. Ok. Pronto, está mal. Depois, se tivesse de surfar para sempre sem wax ou sem quilhas? Eu acho que sim, o X, né? Dá pra botar uma bota ou fazer outra coisa. Pronto, é mais fácil de Sem dar a volta. quilha, tem caras que surfam sem quilha, né? Pois, exato. E agora, uma onda inesquecível. Giland, Gladjagan. Essa resposta estava mesmo aí na Estava ponta da mesmo. língua. Essa não tem a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Então, se pudesse dominar uma skill de surf, qual seria? Olha, eu acho que atualmente, eu vou ser bem sincero, eu acho que fazer umas curvas e uma linha mais Tipo um roupa desenho, assim, assim, uma coisa mais assim. Uhum. Eu acho As que flow. já foi outras coisas, mas hoje em dia é mais flow. Uhum. Ok. E por último, um conselho que queira deixar a quem nos está a ouvir. Não votem no André Ventura. De repente este episódio virou polémico. Quer dizer, Não, comigo não tem jeito. pronto. Não, agora falando sério, eu acho que, sei lá, tem que gostar, tem que se divertir, tem que curtir o negócio. Ok. Obrigada, Ricardo. Dando Obrigada. assim por terminado o nosso episódio, adorámos a conversa. Onde é que o podem encontrar? Olha, eu acho que é mais fácil no Instagram, nas redes, na RM Surf Designs Europe. E eu também tenho a minha marca hoje em dia, que é a Guia Surfboards também, entendeu? E eu acho que é mais por aí, Ok. ok? Ricardo, obrigada por esta conversa. Foi muito especial. Temos aqui informação muito valiosa e acho que vai ser muito útil para muita gente. que Poxa, vai foi ouvir aqui. incrível. Tomara que o programa, eu não sei o nome, você falou no início, eu não pesquei. Big to Pat Podcast. Bico de Pato? Sim. Sabe Tá. o que é Big to Pat em Portugal? A Especial expressão Duck Dive. é o... Ah, é o... O Em joelhinho. Portugal diz não Big sabia. Pat. No Não Brasil é sabia. joelhinho? É joelho? Joelhinho? Não. Como é que se Como é diz que no a gente Brasil? fala? Eu já nem lembro mais. Era o joelhinho, sei lá. Porque o Brasil é muito grande, cada um fala de um Pois, jeito, né? pois, Mas sim. eu não metia no bico de pato. O que é isso? É o El Duck Dive. Bom, tomara que o bico de pato vá adiante, porque eu acho que Portugal precisa disso. E eu acho que Portugal precisa que o surf seja mais feminino. Eu acho que o surf em Portugal é muito Pois. bronco, assim, muito masculinizado. Não sei se é bronco, mas pelo menos masculino é de certeza. É, Nós entramos dentro da água e imensas vezes sou a única rapariga. Eu acho Sim, sozinha. que é legal ter essa voz, assim, essa comunicação. Tomara que dê certo. Obrigada. Obrigada.